E Abraão, ele foi chamado pai da fé porque ele caminhou com Deus. Ele foi chamado amigo de Deus porque ele teve um relacionamento com Deus. E nessa caminhada desse relacionamento acontecem muitas coisas. Coisas que às vezes a gente pensa assim, gente, mas por que está acontecendo comigo? Eu já sou crente há tanto tempo, então eu já sofri tanto na minha vida, e assim, eu já estou cansado. O capítulo 18 de Gênesis começa com essa imagem do Abraão cansado. Lê comigo aí o versículo 1, capítulo 18, versículo 1 de Gênesis. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. No maior calor do dia, Abraão estava sentado ali, à entrada da tenda, procurando uma sombra, procurando um descanso. Vocês lembram o que aconteceu no final do 17? Abraão, ele acabou de ser circuncidado. Talvez ele está pensando assim, nossa, mas o Senhor me chama a cortar uma parte do meu corpo, a sofrer dessa maneira tão dolorosa, e eu estou aqui sentado no maior calor do dia, pensando na minha vida, procurando um descanso. E talvez Abraão pense assim, gente, não tem um descanso. Mas o que é maravilhoso? Depois que Abraão, ele obedece a ordem do Senhor, depois que ele obedece, no final do 17, versículo 24, tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. E aí, esses últimos versículos, do 23 ao 26, nós vamos ver que Abraão, ele foi circuncidado no mesmo dia que o Senhor ordenou. Ele obedeceu a ordem e agora ele está sentado lá na entrada da tenda, embaixo dos carvalhais de Mamre, procurando uma sombra, procurando um descanso. E o Senhor apareceu para ele nesse momento que ele tinha acabado de obedecer de uma forma tão dolorosa, é que o Senhor aparece para ele. Eu quero destacar isso, o Senhor aparece para ele nesse momento. Nos versículos anteriores, no 12, no 14, o Senhor falou com ele. Nos capítulos anteriores, desculpa. Veio a voz do Senhor a Abraão, falou o Senhor a Abraão, mas agora o Senhor apareceu a Abraão. No capítulo 17, o Senhor também aparece a Abraão pela primeira vez. E o que o Senhor ordena para ele no capítulo 17? Você precisa se circuncidar. Eu quero fazer um pacto, uma aliança com você. Então você vai se circuncidar todos os seus. E ali a gente vê o nascimento da igreja. E agora, depois que ele obedece, mais uma vez o Senhor aparece a ele. O Senhor renova a fé do seu servo. O Senhor confirma a fé do seu servo. Sim, Abraão, é muito doloroso, é muito difícil. Você teve que se circuncidar, cortar a pele do seu prepúcio, mas eu estou aqui com você. E o Senhor aparece a Abraão, renovando a sua fé, confirmando mais uma vez a sua mente. Você está no caminho certo. Só que essa é uma visita diferente. Essa não é uma visita como as outras. Acompanhe comigo no versículo 2. Levantou Abraão os olhos, levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda até o seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Abraão estava aqui totalmente humilhado. Quantas coisas ele já veio passando com Sara nos últimos capítulos, lá no 13, quando ele vai para o Egito, quando ele se separa de Ló. O Senhor vai humilhando ele em toda essa caminhada, e aqui ele está totalmente humilhado. Ele está com o seu membro machucado, ele acabou de fazer a circuncisão, ele está ali procurando um descanso. Mas essa humilhação que Deus vem trabalhando com Abraão, lembra que eu falei sobre a fé? Abraão de uma fé tão vacilante. Abraão agora, o humilhado, ele adota uma posição humilde.
O Senhor ensina Abraão, ensina humildade através da humilhação na vida dele. E ele vai caminhando, essa é a nossa caminhada, a caminhada da vida do crente, da humilhação do pecado, da humilhação de quem foi chamado lá de Ur dos Caldeus, a abrir mão de toda a glória da sua família. Esse Abraão que foi chamado a se separar da sua família, a abrir mão de toda aquela vida confortável para caminhar com Deus. Essa humilhação que ele vivia antes do pecado, e como o seu próprio pecado vai lhe humilhando na caminhada, agora ele tem a humildade da glória. Ele pode servir, e ele fala no versículo 3: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te, eu te peço, não passas do teu servo, come da minha mesa, Senhor, deixa eu te servir. Ele aprendeu a servir. Esse Abraão, que é o senhor de muitos homens, que tem muitos servos, muitos escravos, ele aprendeu a servir. É agora entre Abraão e Deus, não é só uma relação de temor, não é só um relacionamento de temor. Ele não tem somente medo de Deus e respeita a Deus por isso. Abraão, ele tem intimidade com o Senhor, ele chama o Senhor para comer na sua mesa. O Senhor aparece a Abraão, ele pode oferecer ao Senhor tudo que ele tem de melhor. E aqui a gente vai ver, do versículo 2 até o 8, essa hospitalidade de um homem de Deus, essa hospitalidade de Abraão, uma hospitalidade sem egoísmo, uma hospitalidade verdadeira, uma hospitalidade que não está esperando em troca, uma hospitalidade sincera, hospitalidade de um servo. Ele aprendeu a servir, come da minha mesa. E o irônico é que na nossa ansiedade de servir ao Senhor, nós é que somos chamados a nos assentar na mesa do Senhor. Nós é que somos chamados a comer da mesa do Senhor. O Senhor nos serve. E Abraão, ele entendeu isso. Mesmo que foi em meio à humilhação, ele entendeu que ele precisa servir, ele precisa ser um servo. Por que eu estou destacando esse ponto da hospitalidade? Nosso título aqui é a visita verdadeira. A visita a um homem, a um povo, o povo hebreu, o povo de Abraão, a visita a um povo hospitaleiro, a visita a um povo sem egoísmo. Eu quero que vocês lembrem disso, dessa visita, e de como é esse povo, o povo de Abraão, um povo sem egoísmo. Vamos continuar caminhando no texto. No versículo 6: Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara, e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado a borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e o deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Abraão, ele está servindo a Deus, mas ele não está servindo a Deus com o que estava sobrando lá na fazenda dele. Ele não estava servindo a Deus com o resto do que tinha. Ele vai lá e fala com Sara: Sara, prepara um pão agora, novinho, para esses homens, para os homens de Deus. Eles vieram visitar a gente. Prepara ele vai lá no seu servo, prepara um novilho, vamos assar, vamos fazer um churrasco para esse povo. Ele oferece ao Senhor as suas primícias, o que ele tem de melhor, da melhor qualidade do que ele tem. Ele quer ofertar, ele está feliz. O Senhor está ali com ele, ele quer servir, ele quer ofertar. Ele oferece o que ele tem de melhor, o que o pecado tirou do homem. Vocês lembram lá da história de Adão e Eva? Mais uma vez, Caim e Abel, eles oferecem sacrifícios ao Senhor. Inclusive Caim, ele se apressa em oferecer, mas o sacrifício de Caim não é aceito. A oferta de Caim ao servir o Senhor não é aceita. Por quê? Porque ele não tira das suas primícias. Abel é destacado, ele tira das suas primícias, ele tira do que ele tem de melhor. E Abraão, ele tem um coração como o coração de Abel, como o coração de Abel lá em Gênesis 4:4. Um coração sincero e verdadeiro, um coração que quer servir não por interesse, mas um coração que quer servir por relacionamento. Eu não sei o que o Senhor vai me dar, mas eu quero ofertar o que eu tenho de melhor. Isso é o melhor que eu tenho.
Então, e o Senhor não está interessado se o melhor que eu tenho é o melhor de todos os homens. Ele está interessado se é o melhor que eu tenho. O Senhor, obviamente, Ele poderia fazer aparecer aqui um pão muito melhor do que o de Sara. Ele poderia preparar para si um novilho muito melhor do que dos novilhos de Abraão. Mas Ele se interessa em comer a oferta de Abraão. Ele se interessa em consumir a oferta do seu servo Abraão. Essa visita é uma visita diferente das demais. O Senhor agora aparece a Abraão. O Senhor aparece a Abraão nessa visita tão maravilhosa. Versículo 9. Então lhe perguntaram, esses 3 homens perguntam para Abraão: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, a tua mulher, dará à luz a um filho. Eles já falaram, o Senhor já falou isso com Abraão um tempo atrás. E mais uma vez Ele vem e renova a sua promessa. Como eu falei, o Senhor, Ele renova a mente do seu servo, para que o seu servo não vacile. E lembra o que aconteceu nesse entremeio, entre a promessa que o Senhor fez no capítulo 17, lá no 17, capítulo 17, 21. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. O que acontece entre isso e o capítulo 18? Acontece o meio de graça, acontece a circuncisão, acontece o que Paulo vai esclarecer para nós lá em Coríntios, o que seria o batismo na nova aliança. Acontece o batismo da velha aliança. Abraão, ele é sepultado com os seus pecados, marcado na sua carne. O pacto do Senhor é marcado na carne de Abraão, e ainda mais, marcado na carne para a sua descendência, porque é marcado no membro que vai produzir a reprodução, é marcado aonde vai vir o filho, e o filho do filho, e todos os filhos são marcados. O Senhor fez um pacto, Ele volta e renova a mente do seu servo. Então, mais uma vez, Ele renova a sua promessa. Disse um deles, versículo 10 do 18: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, sua mulher, dará à luz a um filho. Só que acontece uma coisa: Sara estava escutando a porta da tenda, atrás dele. Ela estava escutando essa conversa de Abraão com o Senhor e com os anjos. Versículo 11: Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Moisés, ele tem interesse em destacar isso aqui, porque mais uma vez o Senhor vem e renova a sua promessa, o Senhor vem e renova a sua aliança, renova o que Ele prometeu para Abraão. Mas tem um problema no meio do caminho. Abraão e Sara já eram velhos, já eram avançados em idade. O homem já tinha 100 anos. Como que ele ia ter um filho? É impossível. E Sara, ainda mais, além de já estar velha, de não poder mais conceber filhos, ela não tinha nem desejo sexual mais, já lhe tinha cessado o costume das mulheres. Ela não, a menopausa, ela não tinha mais ciclo menstrual. Versículo 12, então qual que é a atitude de Sara diante dessa renovação da promessa? Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Eu vou desejar ter um filho com o meu Senhor como? Nós somos velhos. É uma coisa impossível. E a gente lembra que lá no 17, versículo 17, Abraão também sorri quando o Senhor faz uma promessa para ele. Versículo 17 e 17. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Mas tem uma diferença do riso dos dois. Moisés, ele tem interesse em colocar um contraste aqui nas duas histórias. O riso de Abraão, ele estava vislumbrando a promessa, estava falando assim: nossa, mas que coisa maravilhosa, que coisa esplêndida, como que o Senhor vai fazer uma coisa tão grande, uma coisa impossível?
mas o riso de Sara é um riso diferente. O riso de Sara é um riso de quem está pensando demais na sua incapacidade. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha, e velho também o meu Senhor teria ainda prazer. Sara está com seu pensamento fixado na ordem comum da natureza. Sara está com seu pensamento fixado no que é o comum, no que é o normal de acontecer. E com o seu pensamento fixado no natural, ela não dá glória a Deus. Ela não consegue prestigiar a glória do Senhor. Ela vê que é impossível e ela marca que é impossível, porque é impossível para ela. Mas o que Jesus fala lá em Marcos 10? Acaso existe para o Senhor alguma coisa impossível? É impossível para Sara, mas a gente não pode limitar o que é a palavra do Senhor, o que o Senhor diz, pela nossa incapacidade. O Senhor jurou e Ele não voltará atrás. Versículo 13: e o Senhor disse também a Abraão, disse mais uma vez o Senhor a Abraão: porque se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda a luz sendo velha? E aí o Senhor fala com Abraão, versículo 14, nosso texto: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Não é assim, por acaso, Abraão, existe alguma coisa difícil para o Senhor? Porque se, talvez assim, difícil tem, mas mais que o difícil, já é outra história. Mas Deus, Ele já coloca lá, lá em cima de tudo. Acaso há para o Senhor alguma coisa demasiadamente difícil? Existe alguma coisa impossível que o Senhor possa fazer? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. E o Senhor repete o que Ele tinha dito antes: daqui a 1 ano eu vou voltar, isso vai acontecer. E Ele renova a sua promessa. Essa é a renovação da promessa. Mas por que por muitas vezes, assim como Sara, nós não acreditamos na promessa? A gente vê aqui uma diferença lado a lado do poder imensurável de Deus e da imaginação limitada de Sara. O poder de Deus é gigantesco e a imaginação de Sara é desse tamanho. Ela não consegue entender. Nós tentamos usurpar a Deus do seu poder quando nós desconfiamos da sua palavra. Nós tentamos falar assim: Deus, você não consegue. É o que o pecado faz com a gente. O pecado limita. O pecado foi o que nos tirou do paraíso. E a gente só pensa de maneira terrena, a gente pensa de maneira curta. Sara, ela pôs o poder de Deus dentro dos limites dela, dentro dos limites da sua compreensão, e ela não conseguiu enxergar o poder de Deus. Deus não é terreno, o Senhor, Ele é eterno. Nós duvidamos de modo pecaminoso, nós diminuímos a palavra de Deus, nós diminuímos o Senhor do seu poder, nós diminuímos a glória do Senhor quando nós duvidamos das suas promessas. Então nós vimos sobre a visita e nós vimos sobre a promessa do Senhor. Ele vem e Ele fala: eu falei uma vez. E Sara duvida. E a promessa do Senhor, ela não está condicionada à dúvida de Sara, assim como ela não estava condicionada à dúvida de Abraão no passado. A promessa do Senhor, ela vai se cumprir. No momento em que o Senhor fala, vem aquele perverso pensamento. Sabe, quando o Senhor fala com a gente e vem aquele pensamento pecaminoso, perverso, como é que Deus vai cumprir o que Ele prometeu? Como é que Deus vai fazer isso que Ele está prometendo que Ele vai fazer? É impossível. Como é que vai acontecer o que está na palavra do Senhor? Eu falei na semana passada: não tenha vergonha do que a Bíblia diz. Isso é a verdade. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não tenha vergonha disso, a palavra do Senhor é verdadeira. Ainda que você pense: gente, mas como é que o Senhor vai fazer isso? Se Ele prometeu, se está na sua palavra, Ele vai cumprir. Quando nós colocamos a nossa confiança nas coisas terrenas, no nosso coração pecaminoso, na nossa capacidade, na nossa compreensão, como Sara, nós limitamos o poder de Deus. Na primeira dificuldade, na primeira vez assim que uma coisinha dá errado, parece que o Senhor mentiu,
Ah não, era mentira. Era mentira porque não está acontecendo do jeito que o Senhor falou que ia acontecer. A gente não enxerga como o Senhor enxerga. Como o Salmo 11 que nós lemos no início. A gente não enxerga como Deus enxerga. E os olhos do Senhor estão sobre os filhos dos homens, sobre todos os homens. Talvez você está enxergando as coisas, está achando assim, não, eu acho que o Senhor se precipitou. Mas mais uma vez, não ceda ao engano de Satanás. Ele é quem é o acusador, o pai da mentira. Lembre-se, a palavra do Senhor é verdadeira. O Senhor, Ele é o Deus fiel. Não desista na primeira dificuldade. O Senhor é quem nos sustenta. O justo viverá pela fé. O justo viverá pelo poder de Deus. O justo viverá pelo poder do Evangelho. Nós temos vida através do sacrifício de Cristo. Versículo 15. Então Sara, receosa, ela negou. Sara, com medo, com receio do Senhor, com temor, ela o negou, dizendo: não me ri. Eu não ri, Senhor. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. E o outro pecado de Sara é esse: ela se esforça com a falsidade, ela se esforça de maneira falsa, de maneira leviana, para dizer que não, Senhor, eu não ri. O Senhor está achando que eu ri, mas eu não ri. Sara, ela se esforça para provar para Deus que ela não pecou. Quem de nós podemos esconder do Senhor o que é a verdade eterna? Quem de nós podemos esconder do Senhor, Deus que vê todas as coisas? E Sara, ela levanta um falso pretexto, uma falsa desculpa diante de Deus. Sara, ela fala assim: Senhor, eu não ri, mas o Senhor, Ele viu lá no secreto. O Senhor, Ele acompanha toda a caminhada dos filhos dos homens. O Senhor, Ele vê todas as coisas. Então, por mais secreta que Sara esteja, o Senhor a viu quando ela riu. O Senhor a viu quando ela duvidou. E o temor de Sara, ele se degenera em um erro. O temor, que era para ser uma coisa tão bonita, ele se transforma numa coisa tão horrível. O temor do Senhor, que era uma coisa tão maravilhosa, Sara, imagina, se eu falar com você, uma pessoa fulano de tal tem temor do Senhor. Isso é uma coisa bonita. Mas o pecado transforma o temor do Senhor, uma coisa boa, num erro. Ela tenta esconder do Senhor que ela pecou, que ela está errada. Ela tenta esconder do Senhor a sua confissão. Ela não dá glória a Deus também. Ela transforma o que seria uma coisa boa num falso pretexto, numa dissimulação. Ela se esconde em um refúgio falso. Ela nega a palavra do Senhor para ela não se expor, para ela não se envergonhar diante de Deus. E olha que coisa mais engraçada. Mas lá no capítulo 16, quando Agar vai para o deserto, no 16, tendo achado o anjo, capítulo 16, versículo 7, quando Agar foge, tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse mais o anjo do Senhor: eu multiplicarei sobremodo a tua descendência. O Senhor faz uma promessa a ela de uma maneira paternal. E o que a gente vê na vida de Sarai? Na vida de Agar, ela tenta fugir daquela situação tão adversa. Ela tenta fugir daquela situação tão difícil com Sarai, e ela foge para o deserto. Mas até lá no deserto, onde ninguém estava vendo ela, o Senhor a encontra. Lá no deserto, junto a uma fonte de água, aonde ela buscou a sua segurança numa coisa falsa, o Senhor a encontra. E aquela mulher que chorou, aquela mulher que amou o Senhor, ela não pôde mudar o seu destino. Ela teve que voltar para a casa da sua senhora, para um lugar tão horrível. Mas o Senhor a viu no seu sofrimento. O Senhor acompanhou o seu sofrimento.
Nós não podemos ocultar do Senhor o nosso sofrimento e nem a nossa vontade de servi-lo. Nós não podemos ocultar do Senhor o nosso sofrimento e nem o nosso pecado. O Senhor, Ele vê tudo. O Senhor, seus olhos estão sobre todos. Ele vê o interesse do coração. E nós sabemos quão enganoso é o nosso coração. O Senhor, Ele vê os nossos interesses, mas Ele faz uma coisa maravilhosa. Ele transforma os nossos interesses. Ele transforma o nosso pecado em glória. Como Abraão, Ele transforma a nossa falsidade em justiça. Então, Sara, receosa, 18:15, o negou, dizendo: não me ri. Ela quer colocar o Senhor de mentiroso. Mas o Senhor a viu no seu íntimo. E o Senhor fala: não tem problema. Não tem problema, Sara. Eu sei da sua dor. Eu sei o quanto você sofreu na sua caminhada até aqui acompanhando Abraão. Eu sou fiel à minha palavra. Eu sei que esse líder que você vem acompanhando, ele te fez sofrer tanto, mas eu sou fiel à minha palavra. Eu sou fiel ao povo que eu chamei para mim. Eu sou fiel, eu vou fazer acontecer. Não é assim. Você riu, você pecou. Mesmo que você tentou ocultar, você pecou. E o Senhor renova a sua promessa. A gente vê a visita maravilhosa do Senhor. Ele renova a sua promessa. E aí, a partir do versículo 16, a gente vê o Senhor se manifestando para Abraão como um amigo. O Senhor se manifestando para Abraão com um relacionamento tão íntimo. Versículo 16: tendo-se levantado dali aqueles homens, os homens que estavam lá comendo na tenda de Abraão, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Versículo 17: disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Então, por que Deus faz questão de revelar a sua vontade para Abraão? O Senhor, Ele quer revelar o que Ele vai fazer em Sodoma para Abraão, por algum motivo. Ele chama Abraão para esse relacionamento próximo. Ele chama Abraão para uma amizade de amigo, e Ele quer revelar para Abraão o que Ele vai fazer. Ocultarei eu de Abraão o que estou para fazer? Porque, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, nele serão benditas todas as nações da terra. Eu o escolhi. Porque eu ocultaria dele o meu plano? Essa atitude do Senhor ao ensinar Abraão vai reforçar o ensino de Abraão para a sua descendência. Essa atitude do Senhor em revelar a sua vontade para Abraão, nos versículos seguintes, o Senhor vai dizer o motivo disso. É para que Abraão possa ensinar aos seus filhos, e os filhos aos filhos. Então, por que é que o Senhor nos revela a sua vontade? O Senhor nos chama para ser amigo. O Senhor nos chama para caminhar com Ele. Vocês já não são servos, são amigos. Por que é que o Senhor nos revela a sua vontade, como Ele fez com Abraão? Você vai falar assim: mas eu não conheço a vontade do Senhor. Nós temos a vontade do Senhor impressa nas nossas mãos. Nós temos a palavra do Senhor. Nós temos a vontade do Senhor que nos conduz, que é a nossa regra de fé e de prática, que é o nosso padrão para toda decisão. Nós temos a palavra do Senhor como nosso guia, através da qual o Espírito Santo produz vida em nós. Então, por que Deus nos revela a sua vontade, assim como Ele revelou para Abraão, para que Abraão passasse para os seus filhos, para que nós sejamos suas testemunhas, para que nós sejamos testemunha do Senhor. Testemunha, ela precisa falar, ela precisa testemunhar, ela precisa testar. Eu sou testemunha. O Senhor me salvou, eu conheço a vontade do Senhor, o Senhor me revelou a sua vontade, e Abraão é chamado a fazer isso. Versículo 19: porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos a sua casa depois dele, a fim de que os seus filhos e a sua casa, os seus servos, guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo.
E aí o que Deus fala no versículo 18? Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. E no original é interessante que Deus fala assim: Abraão sendo, ele será. Ele sendo, será. Abraão já é uma grande e poderosa nação, e só não está visível ainda. Mas em mim, é o que Deus diz, em mim Abraão já é. Ele vai produzir, ele vai frutificar o que ele já é em mim. Sendo, ele será. Deus nos abraça com esse amor paternal, e ele não trai a si mesmo, ele permanece fiel, ele não nega a si mesmo. Ele nos abraça com o mesmo amor que ele abraçou Abraão. Como que ele nos abraça? Através da Santa Ceia, através dos meios de graça, através dos sacramentos, através do batismo. É assim que o Senhor nos abraça, nos confirmando novamente quem nós somos nele, quem nós somos no corpo dele. O Senhor nos abraça através da sua santa palavra. O Senhor nos chama de filhos. Sendo, ele será. E nós recebemos a mesma promessa de Abraão, porque nós não, mais uma vez, como na semana passada, nós não somos judeus, nós não somos filhos de judeus. Mas o que Paulo diz lá em Romanos 9, Romanos 9, 10, Romanos 9, 8? Não é pelo sangue, não é pela carne, é o filho da promessa. Nós somos filhos da promessa de Deus a Abraão. Nós somos filhos da promessa, filhos através da linhagem do sumo sacerdote Jesus Cristo. Ele é que nos media com o Pai. Ele é o filho mais ilustre de Abraão, o mais ilustre dentre os homens. E o Senhor nos abraça com esse amor paternal. Ele não nega a si mesmo. Se o Espírito Santo já te selou algum dia, irmão, e por acaso você está duvidando, lembra, antes de você perceber que você já era. Sendo, ele será. Só que um dia você descobriu, o Espírito do Senhor te alcançou, e é de uma vez para sempre. A palavra do Senhor não volta atrás por causa do erro de Sara. A palavra do Senhor não volta atrás por causa da dúvida de Sara. A palavra do Senhor não volta atrás por causa do pecado de Sara. O que a palavra faz? Ela limpa, ela transforma, ela dá uma nova natureza. Como lá em Gênesis 17 ela muda o nome, ela dá uma nova história. Então, continuando, versículo 19: eu o escolhi para que ele ordene a seus filhos, para que ele testemunhe isso, para que ele espalhe a sua história depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. A justiça, o nosso esforço para fazer o bem às pessoas. A justiça, o nosso esforço para fazer boas obras, para que eles pratiquem a justiça e o juízo. E o que é juízo então? O juízo é a gente estender a mão ao miserável. O juízo é nós sermos benignos, sermos misericordiosos. O juízo é nós agirmos com graça. E Moisés, ele faz questão de destacar essas promessas do Senhor, essas palavras do Senhor, por um motivo. Vamos caminhando que nós vamos entender por quê. Para que eles pratiquem a justiça e o juízo. Para quê? Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Para que os filhos de Abraão pratiquem a justiça e o juízo, sejam benevolentes, pratiquem boas obras e sejam misericordiosos, para que o que o Senhor tem falado a respeito de Abraão venha acontecer. Lembra? Sendo, ele será. Antes dele ser em carne e matéria na sua vida, ele já era no coração do Senhor. Sendo, ele será. Então, para que Abraão venha a ser, para que isso venha a acontecer, é necessário que ele dê testemunho da revelação da palavra do Senhor para a sua família, para os seus servos, para os seus trabalhadores. Continuando, no versículo 20, acabou essa parte da visita do Senhor a Abraão, e a partir do 20 começa uma coisa mais pesada. Disse mais o Senhor tinha dito, e agora ele disse mais: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, o seu poder se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. O clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, o seu pecado se tem agravado muito.
a gente vai ver até o versículo 33, que naquela cidade não tinha nenhum justo. Naquela cidade tinha pouquíssimos justos, não tinha nem 10. Não dava nem para ter um povoado, nenhuma família de justos não tinha. Quem foi que clamou ao Senhor pela injustiça de Sodoma e Gomorra? Não foi nenhum justo. O Ló, justo, clamou ao Senhor. Mas será que um único justo clamando iria fazer esse alvoroço todo diante de Deus? A maldade, ela exige vingança. O pecado, ele exige vingança e justiça da parte do Senhor. Por mais que os perversos se esforcem em esconder a sua maldade, ela não está oculta diante de Deus. Toda a maldade que os perversos acham que eles fazem de maneira oculta e silenciosa, elas chegam diante do Senhor como um clamor gigantesco. Toda a maldade que os homens produzem em secreto, mais uma vez, como Sara, em secreto ela riu, como Agar em secreto tentou fugir, a maldade dos homens não está em secreto. O Senhor contempla, e Ele diz: o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, o seu pecado se tem agravado muito. Ele já sabe, Ele já conhece, mas o que Ele fala no 21? Eu descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Vocês lembram lá de Gênesis 15, dos poços de betume, quando o Senhor fala com Abrão: ainda não é chegado o tempo da justiça lá. O tempo da justiça lá chegou. A justiça do Senhor, ela não tarda, ela não falha, ela chega no momento certo. E agora chegou o tempo da justiça para esse povo que foi acudido por Abrão quando eles foram atacados lá em Gênesis 15. O Senhor foi benevolente a esse povo. E como é que esse povo retribui ao Senhor? O Senhor foi benevolente e agiu com graça com o povo de Sodoma. E como é que eles retribuem aos servos do Senhor? Versículo 22. E então aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50? Ele começa a tentar negociar com Deus. O que Abraão faz? Ele apela para o amor de Deus, ele apela para a misericórdia de Deus. Ele sabe que Deus é um Deus misericordioso. Ele apela para esse Deus que é tão benevolente, que é tão bom, que foi bom com ele, para esse Deus que teve compaixão dele na sua fraqueza. Os homens em Sodoma, eles viviam como se Deus não existisse. Os homens em Sodoma, eles viviam como se não existisse um Deus. Será que hoje, no que a gente vive, na sociedade, a gente vive com homens que fazem de conta que Deus não existe? E eu digo mais: será que na sua vida às vezes você faz de conta que Deus não existe? Esses homens de Sodoma, eles faziam de conta que Deus não existe. Eles praticavam toda a injustiça, mas Deus ama a justiça. O Senhor é um Deus de justiça, é o Senhor dos exércitos, é o Deus justo. E aí Abraão fala no versículo 24: se houver 50, no versículo 28, se houver 45, e o Senhor, não, se houver 45, versículo 29, ele vai tentando diminuir, se houver 40, lá no versículo 31, se houver 20, e no versículo 32, finalmente, se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Se houver 10, eu não destruirei a cidade por amor dos 10. Lá não havia sequer 10 justos, não havia ninguém que buscava a Deus, não havia sequer uma pequena casa que buscava a Deus. E o que acontece no versículo 33? Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. O julgamento do Senhor é justo, e ele se retira. O que eu tenho para falar é isso, Abraão: eu agi com justiça, e a justiça vai permanecer. Se houver 10 justos ali, eu não vou destruir. E é isso. Eu não tenho mais. O que eu queria te esclarecer era o que eu iria fazer.
e o que eu iria fazer já estava decretado. Você não vai ter a capacidade de mudar o decreto do Senhor. Mas você percebe que Deus age como amigo para com Abraão, e Abraão se lembra que ele tem um amigo lá em Sodoma. Ele tem um amigo que está perdido lá em Sodoma. Ele tem o justo Ló. No início do versículo 19, aqueles homens, eles chegam lá em Sodoma. Ao anoitecer vieram 2 anjos a Sodoma, cuja entrada estava sentado Ló. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra. Você percebe o contraste? No início do 18, Abraão está sentado, procurando uma sombra no maior calor do dia. No momento habitual dos homens que cuidam dos animais buscarem a sombra naquele tempo. Ló não. Ao anoitecer, Ló ainda estava sentado. Aquela cidade onde ele buscou o seu descanso e onde ele viu as campinas verdejantes, um lugar tão bonito que ele ia satisfazer a sua vida, não tinha descanso. E até o anoitecer, Ló ainda estava sentado ali na entrada da cidade. Como que esse contraste do que Ló buscou ser melhor para si e do que Abraão confiou em Deus que poderia ser melhor para si. E Ló falou com eles: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernotai nela e lavai os vossos pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça, nós vamos ficar na praça. E versículo 3, instou-lhes muito, e foram entraram na casa dele. E Ló lhes deu um banquete, fez assar pães asmos, e eles comeram. Percebe que ninguém daquela cidade é hospitaleiro com aqueles homens que chegaram, somente Ló. Ninguém daquela cidade recebe aqueles homens bem. Pelo contrário, a gente vai ver essa recepção, como que é, a partir do versículo 4. E Ló insiste com eles: não vai para a praça não. Na praça acontecem as coisas horríveis. Imagina que vergonha esses homens vêm me visitar, e lá na praça de noite acontecem coisas, vocês nem imaginam o que vai acontecer com vocês. Versículo 4: mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa? Traze-os para fora para que nós abusemos dele. Esse é um quadro vivo do que era Sodoma. Percebe? Os moços e os velhos, todos a uma, se rebelaram contra a vontade de Deus, e todos tinham um consentimento diabólico. Eles se uniam para fazer o mal, eles se uniam para fazer o que era mal. O contraste da recepção que esses homens têm em Sodoma e que eles têm lá em Hebron com Abraão. O contraste de como é que o Abraão recebe, como que Abraão está tranquilo, mas Ló está preocupado. Ló foi para um lugar que não era um lugar bom. Versículo 6: saiu-lhes então Ló à porta, fechou a porta atrás de si. Ele saiu e já fechou a porta correndo, e falou àqueles homens. Versículo 8: tenho 2 filhas virgens, rogo-vos, meus irmãos, não façam mal para aqueles homens. Eu tenho 2 filhas virgens, eu vos trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Olha que engraçado, Ló chama eles de irmãos. Ló estava totalmente familiarizado com Sodoma. A Sodoma que um dia abandonou ele, lá no capítulo 15, ele ama esse lugar. A vida perpétua de escolha, lembra? Ló, ele escolheu o que ele queria, ele achou que isso era uma coisa boa. Mas as escolhas, em vez de nos libertar, as escolhas que nós fazemos, pelo que nós enxergamos, elas nos tornam ainda mais escravos. As escolhas que nós fazemos pelas circunstâncias, em vez de nos libertar, ela nos torna preocupados. E nós ficamos tão preocupados com escolhas pequenas que nós negligenciamos o investimento a longo prazo. Nós ficamos tão preocupados com as escolhas pequenas que nós nos esquecemos do pacto. Nós esquecemos do Deus verdadeiro.
E é tão interessante essa coisa das escolhas pequenas, que a gente perde a noção do que é o pacto, do que é viver em comunidade, e às vezes lembra a hospitalidade de Abraão, e como o povo de Sodoma, eles são tão egoístas. Nós nos esquecemos da vida em pacto, do pacto de uma comunidade. As pessoas perguntam para a gente: como que você está? Não, estou bem. A gente não se importa nem mesmo em compartilhar com os nossos irmãos tudo quanto nós estamos vivendo. Então a vida perpétua de escolha, de poder escolher, é uma vida perpétua de ansiedade, porque nós achamos que tudo está nas nossas mãos. E Ló, ele está desfrutando da sua escolha. Ele está vivendo numa cidade onde ele fica na porta da cidade até anoitecer, porque ele não tem descanso dentro da cidade. Ló, a gente vai ver lá no versículo 14, depois aqueles homens falam com Ló o que eles vão fazer na cidade. Eles vão destruir a cidade. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. E assim como Sara riu, como Abraão riu, esses jovens, eles riem de Ló. Ló se tornou um palhaço. Ló, com as suas escolhas, ele se tornou uma piada. Ló, ele tenta ser uma bênção para Sodoma. Sodoma não tem solução. Qual que é a solução para Sodoma? Qual que é a solução para o pecado? O Senhor, ele prometeu que ele vai limpar a terra, e ele vai restaurar a terra. E a gente tem esse contraste da vida de Abraão e da vida de Ló, da vida do homem que escolheu o vale, e da vida do homem que escolheu a cidade tão bonita, da vida do homem que escolheu o vale para cumprir e atender à vontade do Senhor, e a vida do homem que escolheu uma cidade tão boa, porque eram campinas verdejantes. A nossa satisfação não tem que estar nessas coisas, porque Sodoma jamais vai trazer satisfação para as nossas vidas. Esse mundo não traz satisfação para nós. Então nós temos essa visita maravilhosa, e o Senhor nos visita hoje. O Senhor nos visita hoje através da sua palavra. Nós temos a promessa do Senhor renovada nas nossas vidas através da sua palavra. Nós temos a promessa do Senhor renovada: olha, você pecou, e assim como ele fala com Sara, não importa, o sangue do meu filho vai limpar todo o pecado. E nós vemos lá em Hebreus que Abraão foi justificado pela fé em Cristo, porque ele esperava o Cristo que viria. Nós já recebemos o Cristo. O Cristo é quem nos justifica. Então nós recebemos essa visita e essa promessa renovada em nós através do Espírito Santo, através da palavra. Nós temos o amigo fiel, o amigo que nos reúne aqui hoje, o amigo verdadeiro. Mas não é Abraão nosso amigo. Abraão, ele se lembra de Ló, que está lá em Sodoma. Nós temos um amigo que se importa não só de lembrar que nós estamos lá, que nós estamos perdidos nesse mundo que é como Sodoma, que nós estamos abandonados nesse mundo que é como Sodoma, e que se lembra: talvez alguém pode fazer alguma coisa com eles. Não, nós temos um amigo que ele é quem faz. O nosso amigo é maior do que Abraão. O nosso amigo é um bondoso amigo, tão bondoso que entregou a sua vida pelos nossos pecados. O nosso amigo é tão bondoso que ele nos dá uma nova vida. O nosso amigo é tão bondoso que ele nos dá a esperança em um mundo onde não existe esperança. O nosso amigo é Cristo, maior do que Abraão. O nosso amigo é Cristo, Jesus, o Cristo, o homem encarnado, que padeceu muitas dores como o justo Ló, mas ele é justíssimo, ele é o justo verdadeiro. E ele nos chama não a viver no meio de 50, no meio de 45. Ele nos chama não a viver no meio de 10 justos. Ele nos chama a viver em uma nação, em um corpo de santos, de justificados. Ele nos faz justificado através do seu sangue. A santa circuncisão que ele fez no seu corpo, não só em um membro do seu corpo, no seu corpo inteiro, através do derramamento do seu sangue. Ele nos justifica. E apesar das nossas dúvidas como Sara, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas como Ló, apesar das nossas más escolhas, ele nos resgata. E ele aparece e confirma mais uma vez:
Essa é a melhor visita, essa é a maior promessa, esse é o maior amigo que nós podemos esperar e em quem nós podemos esperar: Jesus Cristo, o justo, o fiel, o bondoso amigo, o que não vai mudar, o que é imutável. Ele é em quem nós devemos esperar, não nos homens, não no que nós vemos, não em uma Sodoma que parece bonita, mas na Santa Jerusalém celestial, que vai descer dos céus, aonde nós iremos habitar. E é por isso que essa palavra nos chama a isso: se arrependa dos seus pecados, se arrependa como Sara, porque o Senhor, Ele não faz de conta que nós não pecamos. Não é assim, é certo. Eu sei que você pecou, eu sei que você riu, eu sei que você menosprezou, mas existe redenção, existe esperança, existe um novo nome. Você não é mais Sarai, você é Sara. Abraão, sendo, você será. Eu te chamei desde quando você ainda não existia. Eu te amei quando eu te planejei. Eu te amei desde antes da fundação dos séculos. Sendo, você será, Abraão. Sara, não é assim, é certo. Eu te conheço no mais íntimo do seu ser.